Olá, tudo bem? Estou voltando aqui hoje com mais uma conexão. Foi uma experiência mais elucidativa hoje. Foi uma viagem a uma dimensão harmoniosa, amorosa sempre. Encontrei com a egrégora e hoje eu conheci mais um ser bastante sorridente. E ele me instruiu, me falou sobre a arte, sobre a importância da arte, não só na vida dele, que eu já sabia um pouco, mas ele me fez olhar como se fosse um cinema, uma tela de cinema, né? na minha tela mental, a importância de todo o percurso, da magia, do segredo, do mistério, né? Que pra gente é nesse campo, né, da sensibilidade, da interpretação, a grandeza da arte, na história da arte, me fez olhar para a história da arte, entendendo o quanto ela guarda de esclarecimento das coisas mais essenciais do humano, da conexão do humano com o divino, com o Criador, com a existência de fato, né? Não só essa existência curta que a gente passa aqui, mas que na história da arte a gente encontra os códigos, todo o conhecimento, a simbologia da nossa grandeza, né? De quem nós realmente somos. Foi uma conversa muito gostosa sobre arte. E eu anotei tudo para poder passar para vocês, como foi pedido, né? E eu vou ler para vocês. A arte é a conexão com a luz. Quando desejamos a luz, quando desejamos muita luz no caminho, na vida de alguém, estamos desejando que o nível de percepção da pessoa se eleve. Estamos, no fundo, desejando que o nível de percepção da pessoa tenha clareza, ou seja, a união da lucidez com a sensibilidade, que é a sabedoria. Então, ele fala de forma muito clara que sabedoria é a união da lucidez com a sensibilidade. Quando trouxemos o conceito de muralismo ao Brasil, queríamos trazer a clareza, a sabedoria que o verdadeiro poder está nas mãos do povo. O México cutucou a ditadura com a arte, a consciência da força dos homens e das mulheres trabalhadores. Então, a arte é como uma conexão que vem do centro da fonte criadora até os seres em evolução para elevar a nossa percepção, expandir a nossa consciência de nosso poder, de nossa luz e do nosso sentir maior, mais elevado, que é o amor. Então, elevar o nível de percepção é elevar o nível de percepção não só do que a gente observa, mas de nós mesmos. Foi essa a ideia que ele transmitiu. Aliar os três fatores à cocriação em nosso pensar, sentir e agir é transformar, é harmonizar e sacramentar o que é realmente o viver. A curta experiência na dimensão dos planetas em terceira dimensão, em 3D, são uma pequeniníssima porção do que de fato é viver, como um período educativo, elucidativo. Mas quando amadurecemos a chama trina no coração, a vida se estabelece plena. Vamos estudar a chama trina. São três forças, né? São três cores, o rosa, o azul e o dourado, o amarelo dourado. Vamos buscar falar mais sobre a chama trina, porque elas vêm aparecendo nas mensagens, né? Em todas as nossas leituras aqui. Então ele me apresenta uma imagem, e eu anotei essa imagem como eu via, claro que não era um desenho, mas eu via em forma de imagem a luz, né, da arte, mantenedora da sensibilidade,
Então ele me mostrava uma luz imensa, como se fosse a fonte criadora, que as religiões deram o nome de Deus, né? Então da fonte criadora emanava um foco de luz amarelo dourado, que representava a arte, que emanava sobre toda a superfície do planeta. E então ele apresentou o Sol como mantenedor do corpo, da vida, né? Mas na parte matérica, principalmente. Representou a natureza, as árvores, os pássaros, as flores, são os estímulos da nossa sensibilidade, né? Do nosso coração, da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de se encantar. Então ele colocou a lua, as estrelas, algumas nuvens, falando sobre a manutenção dessa sensibilidade, né? Do encantamento, que nos causa, enquanto seres, essa inspiração, essa chama acesa do encantamento. A dureza dos corações destrói a vida. A dureza dos corações destrói a vida e a natureza e fecha para a entrada da sabedoria a porta da transmutação, da expansão e da alquimia do espírito em luz, da manutenção da própria vida através da sensibilidade. Então, muito profundo você pensar que a arte, assim como todos os elementos do encantamento da vida, propiciam a preservação da vida e a expansão na busca da sabedoria, da harmonia, da expansão do ser, né? Em luz. Luz como junção do conhecimento, do entendimento e da sensibilidade. As estrelas e a lua apenas refletem na noite escura o encantamento. Nos lembra do tempo no espaço, como uma poesia. Então ele terminou dizendo que a arte é incorruptível, essa luz incorruptível, porque onde ela é tomada, domada, dominada, ela deixa de ser o que ela é, ela passa a ter outro nome. A gente costuma dizer, né, uma arte mais comercial, mas para quem entende a arte e admira profundamente a arte, o seu papel, não consegue ver essa identidade em outras coisas que não sejam a própria arte. Então, quando alguma coisa deixa de ser arte, ela perde dentro dos seus valores, os seus atributos, ela deixa de ser para nós arte. Então, ela se torna outra coisa. E ela se torna produto, né? Então, é essa manutenção do ser para o ser, colaborando com a sensibilidade, com todos os níveis de percepção, que são os níveis de percepção ligados à estética, né? Eles atuam em níveis, e esses níveis, eles são 5 níveis, e eles contribuem muito, como quando estamos estudando, para a nossa formação artística também, porque eles vão se desenvolvendo, e à medida com que a gente treina e exercita a nossa percepção, que começa num campo visual, sensorial, mas que vai de encontro ao campo da interpretação e ao campo do sentir, onde ela se expande, onde ela se verifica, onde ela se estabelece e amplia profundamente a nossa percepção. É a maneira com que nos relacionamos com a arte. Então a gente faz exercícios de leitura de imagem, e à medida com que a gente pratica a leitura de imagem e pratica a leitura de imagem, a gente expande a nossa percepção de uma forma, de uma maneira, que ela tem um efeito sobre o nosso autoconhecimento de uma forma muito profunda. Porque a gente trabalha com muitos elementos, com muitas informações, né? Com toda a nossa bagagem, com a nossa memória, com a memória e a bagagem
do nosso mundo, da história do nosso mundo, da história das referências do artista, mas através dos elementos artísticos a gente amplia a nossa capacidade de se relacionar com a gente mesmo e com o mundo. Então, eu já fiz vários cursos de leitura de imagem nesse sentido, para expansão da consciência. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de leitura de imagem e eu vou escolher uma pintura para a gente fazer esse exercício, que é um exercício que a gente aplica não só na faculdade, né? Os professores trabalham a leitura de imagem com os alunos na sua formação, mas a gente leva esse mesmo exercício para os museus, para os centros culturais, para as exposições de arte, para que haja uma ponte de mediação entre a pessoa que observa a arte e toda a possibilidade diante da arte que se desdobra ali num fenômeno do encontro com a arte. Então, muitas vezes as pessoas não vivem, não se relacionam com a cultura, com o cinema, com o teatro, com a música, com a dança, né, no nosso país. Mas existem maneiras de criar essa ponte, que a gente chama de mediação, que nada mais é de mostrar o caminho dessa leitura, dessa possível leitura de imagens, de significados. E ela se aplica a todas as linguagens artísticas. Por isso que eu falei do cinema, falei da dança. Então a gente pode falar aqui também um pouco, que eu gostaria de trazer isso para vocês, principalmente para quem gosta de arte, mas ainda não se relacionou muito com os elementos artísticos, né? Também nas artes visuais a gente tem alguns elementos em comum. Quando eu falo elementos, eu estou falando de algo muito simples. Então, para compor uma música, você tem os elementos que compõem. Tem a harmonia, tem o ritmo, né? As notas musicais. Então, quando você pensa no teatro, você tem os elementos característicos próprios do teatro. Na dança também, né? A questão do espaço, do movimento. No cinema, né? Além da narrativa, tem toda uma construção estética também. E nas artes visuais, onde é o meu campo de atuação, você tem os elementos que, se estudados de forma simples, de forma sistemática, né? Quando eu falo sistemática, é o exercício mesmo do fazer, né? Então, através das cores, através dos planos, o que vem na frente, o que vem atrás, as linhas do desenho, a união dos pontos que formam as linhas, as texturas, né? E o conceito, a narrativa, que é o tema. Então, esses são os elementos principais, os 5 elementos principais que compõem qualquer imagem. E se você olha para uma imagem e consegue enxergar a partir desses elementos, você vai adiante, passa do nível de interpretação, né, da sua capacidade de percepção, e vai elevando para o seu nível do sentir, onde você tem um encontro mais profundo com o magnetismo da obra. Então você já consegue olhar em volta o seu mundo, as pessoas, com o seu sentir. E você para de avaliar, de classificar, e você passa a sentir o outro. É um exercício de empatia, né? De você reconhecer você e reconhecer o outro. Então, a gente vai fazer exercícios de leitura de imagem. Deixa eu só mostrar o desenho que eu anotei da imagem que ele me mostrou. Não sei se vai dar para ver. A luz, né, da fonte criadora, que é a arte, representada no foco da arte. Mantenedora da sensibilidade, que eu coloquei a lua, as estrelas. A natureza, então, o planeta, e o sol, mantenedora do corpo, né, da vida física da natureza e do nosso próprio corpo. E é isso, e ele terminou a conversa com um sorriso, me deu um beijo na testa, um abraço, e foi-se. E ele disse que
A arte, ela nos deixa a confiança, que quem confia não sofre. Foi a última coisa que ele disse antes de se despedir. Para eu lembrar disso. Quem confia não sofre. Deixar essa mensagem para vocês, dele, da egrégora, desses artistas maravilhosos, que já passaram por aqui também, a maioria deles. Um grande beijo.